Coveste 2009, primeira etapa, tipo A, Química, questão 71. As propriedades físicas de um gás ideal são descritas por 4 parâmetros. Quantidade de matéria, N, temperatura, T, pressão, P, e volume, V. Estes 4 parâmetros não são independentes e as relações entre eles estão explicitadas na equação de estado do gás ideal, conhecida como equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Qual das afirmações a seguir relacionadas à equação citada é incorreta? Item A. Um gás ideal é definido como aquele que obedeceria rigorosamente à equação de estado, PV igual a nRT. Item B. Em certas circunstâncias, gases reais comportam-se aproximadamente segundo o modelo de um gás ideal. Item C. O valor numérico da constante R depende das unidades de P, V, N e T. Item D. O parâmetro P na equação PV igual a nRT é definido necessariamente pela pressão externa exercida sobre o sistema. Item E. A pressão osmótica de uma solução diluída ideal, π, é calculada com o uso de uma equação análoga a PV igual a nRT. Analisemos todos os itens. No item A, vale lembrar que gás perfeito ou gás ideal seria o gás que obedeceria rigorosamente às leis e fórmulas, em quaisquer condições de pressão e temperatura, e que também deveria encaixar-se perfeitamente no modelo descrito pela teoria cinética. Na prática, tal gás não existe. Os gases comuns, que chamaremos de gases reais, sempre se afastam do comportamento de um gás perfeito, principalmente a pressões muito altas e ou temperaturas muito baixas. Nesses casos, o volume dos gases se reduz bastante e as partículas se avizinham, passando umas a interferir no movimento das outras. Como consequência, o comportamento dos gases passa a se afastar daquele previsto pela teoria cinética, de modo que o item A está correto. Um gás ideal é definido como aquele que obedeceria rigorosamente à equação de Clapeyron ou equação geral de estado de um gás, PV igual a nRT. Item B. Em certas circunstâncias, gases reais comportam-se aproximadamente segundo o modelo do gás ideal. Acabamos de definir os dois modelos de gás ideal e gás real. O item B está correto. Em certas circunstâncias, gases reais comportam-se aproximadamente segundo o modelo de um gás ideal. Baixa pressão e alta temperatura, o comportamento será de um gás perfeito. Item C. O valor numérico da constante R depende das unidades de P, V, N e T. Vale lembrar, R é a constante universal dos gases perfeitos e será igual a 0,082 quando trabalhamos em atmosfera, vezes litro por mol, que multiplica a temperatura Kelvin, temperatura absoluta. Se usar a unidade milímetros de mercúrio, R será igual a 62,4 milímetros de mercúrio, multiplica litro por mol, que multiplica a temperatura absoluta, que é a temperatura Kelvin, de modo que o item C está correto. Item D. O parâmetro P na equação PV igual a nRT é definido necessariamente pela pressão externa exercida sobre o sistema. Não podemos esquecer que estamos trabalhando com um sistema fechado, então a pressão que nos interessa é a pressão interna, de modo que esse item D, quando ele se refere à pressão externa, está incorreto, está errado. Logo, o item D está errado. Item E. A pressão osmótica de uma solução diluída ideal, π, é calculada com o uso de uma equação análoga a PV igual a nRT. Usamos para calcular a pressão osmótica uma unidade de concentração, estudada no capítulo Soluções, que é a molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, ou concentração mol por litro. Molaridade é a razão entre o número de mols de moléculas de soluto e o volume da solução em litros. Olhando para a equação de Clapeyron, nós temos PV igual a nRT. Se levarmos esse volume para o outro lado da expressão, nós temos N sobre V. N sobre V, N número de mols, V o volume, representará exatamente a unidade de concentração molaridade. π igual a molaridade, que multiplica a constante universal dos gases perfeitos, R, e T, a temperatura absoluta, representa a pressão osmótica. O item E está correto. De modo que item errado é o D, encerrada a questão.